As mulheres reagem comigo da maneira que reagem, Dona Octávia, porque percebem que eu trago à tona a beleza que habita dentro delas. O mito de Dom Juan. Dom Juan ele é um personagem hedonista, amoral e egoísta que busca o prazer a qualquer custo, ignora as regras morais e se preocupa apenas consigo mesmo. No livro Dom Juan, o convidado de pedra de Molière, Dom Juan é um fidalgo que seduz e abandona as mulheres sem qualquer remorso. Ele é um conquistador nato que usa sua beleza, sua inteligência e o seu charme para conseguir o que quer. Dom Juan é um personagem complexo e fascinante e ele é produto de sua época, mas também reflete valores que ainda estão presentes na sociedade atual. Se você é um papirante raiz, então deixe o seu like e vamos lá! O mito de Dom Juan, na verdade, ele começa com a obra El Burlador de Sevilla, que é de Tirso Molina e foi publicada no século XVII. Na verdade, ela é uma peça de grande destaque no teatro espanhol. Dessa forma, ao ler esse livro, você vai encontrar uma estrutura muito parecida com a de Romeu e Julieta, de Shakespeare. Como é um livro mais famoso, pode ser que você já tenha lido. Dom Juan, ele é um paquerador profissional que é motivado pela conquista de mulheres. Nessa obra, ele é um fidalgo da região de Sicília, que fica lá na Itália, que não seguia as regras morais da nobreza. O jogo dele era o da conquista. Assim, ele começa conquistando Dona Elvira, uma freira que acabou deixando o convento para ficar com ele. Só que quando ela busca esse relacionamento sério, mostra que foi conquistada por Dom Juan. Então Dom Juan perde o interesse e a abandona, já que o interesse dele é na conquista. Assim que ele conquistou, então ele já deixa de lado. E o mais triste de tudo é que ao ser abandonada, Dona Elvira acaba se tornando uma mulher desonrada. Ah, Patrick, mas como assim mulher desonrada? No século XVII, as pessoas viviam em uma sociedade androcêntrica, onde os homens eram os atores principais, onde tudo girava em torno deles, todo o ecossistema. Assim, as mulheres eram consideradas inferiores, bem como responsáveis pela honra da família. Se uma mulher fosse abandonada, por exemplo, então isso seria considerado um fato gravíssimo para a imagem da família, e não apenas para a imagem daquela mulher. Considerando o contexto da época em que foi feito esse livro, o século XVII, os irmãos de uma mulher que tivesse sido desonrada teriam o direito de matar aquele homem que manchou a imagem da família. Dessa forma, Dom Luís e Dom Carlos, os irmãos de Elvira, eles juram Dom Juan de morte. Esses irmãos eles vão atrás de Dom Juan, só que no caminho um deles acaba sendo atacado por um bandido e Dom Juan é quem salva essa pessoa. Ele agradece, o seu salvador, mas não sabia que era Dom Juan. Então aparece o outro irmão e reconhece que aquele sujeito é o Dom Juan. Assim, diferente de Dom Juan, que não segue regras morais, esses irmãos eles deixam Dom Juan partir, só que eles deixam bem claro que da próxima vez que o verem, ele não vai ser salvo, então ele vai acabar chegando à morte. Analisando essa parte, eu cheguei à conclusão que a verdade é que Dom Juan ele simplesmente não liga para os sentimentos de Elvira. O que importa para ele é apenas o que ele pensa, mostrando assim o seu egoísmo e a sua falta de sensibilidade com relação às outras pessoas. Na sequência, enquanto viajava de barco, uma tempestade imprevista acaba atingindo aquele barco de Dom Juan. E quem acaba salvando ele é um camponês, muito gente boa, do afogamento. Só que o mais absurdo disso tudo é que Dom Juan, sem qualquer pudor, ele conquista Carlota, a noiva desse camponês que o salvou. E quando o camponês vai tirar satisfação com ele, o que ele acaba é apanhando muito de Dom Juan. E mostra assim que ele não tá nem aí, que nessa parte Dom Juan mostra sua amoralidade, pois ignora totalmente as regras sociais básicas da sociedade, conquistando a mulher daquele que salvou a sua vida. Assim, ele não tem nenhum pingo de gratidão. Como já conquistou a Carlota, então já não tem mais muito interesse nela. Então ele parte para a próxima conquista, que é a Marturina. Marturina, ela é uma mulher que também é comprometida e após ali escutar aquelas palavras doces do Dom Juan, então ela acaba caindo nas graças dele e também é mais uma conquistada por Dom Juan. Logo após concluir essa conquista, então aparece também Carlota e Carlota e Marturina, elas ficam brigando, disputando pelo amor de Dom Juan e isso na verdade só faz o ego dele aumentar e ele não vai nem para um lado nem para o outro e ele não diz que ama uma nem que ama a outra e deixa as duas brigando. Ao meu ver, nesse caso, as duas mulheres comprometidas, elas ficam encantadas com as palavras doces de Dom Juan, com a sua boa aparência e a sua boa forma de falar, sua forma inteligente. Aos poucos, as objeções dessas mulheres, elas são quebradas e elas são conquistadas por eles. Por exemplo, mas eu tenho namorada, falando, mas eu vou ser um namorado muito melhor para você, eu vou te dar mundos e fundos. Então as mulheres acabam acreditando e caem nas graças dele. Uma outra observação que eu fiz é que essas mulheres conquistadas,
elas sabiam muito pouco sobre aquela pessoa e acabam se encantando rapidamente por ela e só vão descobrir que aquele sujeito não presta muito depois. Então aqui fica muito clara para mim a importância da gente saber pelo menos um pouco sobre o passado da pessoa, tá? Aí, como eles não tinham precedentes, então não sabiam que aquele cara não valia nada. Dom Juan volta para casa e acaba recebendo a visita de seu pai, Dom Luís, que conhece bem o caráter de seu filho. Dom Juan finge que se arrependeu de sua libertinagem e por ter sujado o nome da família. O pai de Dom Juan ele sai muito feliz de lá, só que Dom Juan pouco depois explica que muitos na sociedade eles assumem aquele papel, né? Eles adotam o parecer, mas não o ser. E como eu sempre digo, as aparências enganam. Para você ter certeza de quem realmente alguém é, você tem que prestar atenção nas ações daquela pessoa e não nas palavras dela. E no ato final dessa obra, Dom Juan vai até um mausoléu em que está a estátua do Comendador, um homem que ele havia matado tempos atrás. Dom Juan zomba da estátua e também a chama para jantar. E no fim, Dom Juan dá a mão para essa estátua e acaba tomando um raio e caindo em um abismo. Fato é que as consequências de nossas ações, elas sempre chegam, e assim chegaram para Dom Juan. Como dizem, a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Assim, o castigo de Dom Juan, ele veio pelos céus, mas se não parasse por aí, poderia muito bem vir pela mão dos homens, como os irmãos de Elvira. Como vemos histórias absurdas como essa de Dom Juan, em que a falta de moral ela é absurda, nós vemos a importância da moral na sociedade. Ela é responsável pela estabilidade da sociedade. Afinal, imagine só se todo homem fosse atrás de mulheres casadas, destruindo casamentos. Isso causa um grande mal para a sociedade. Então, é exatamente por isso que isso não costuma ser aceito nas sociedades, pelo menos nas ocidentais. E para mim, essa obra deixa clara a importância das mulheres olharem para as ações dos homens e não apenas para as suas palavras. Afinal, o ponto fraco da mulher é o ouvido. Os Dom Juans, eles vêm com aquelas palavras doces, porém, depois acabam demonstrando algo muito diferente do que foi dito. Essa obra continua sendo importante porque o amoralismo e o hedonismo são características muito marcantes de muitas pessoas de nossa época, que é marcada pela multiplicidade de parceiros sexuais, a preocupação excessiva consigo mesmo, o enfraquecimento da importância da figura familiar e, por último e não menos importante, a relativização de princípios que são marcas, né? Tudo isso são marcas dos tempos atuais. Esse personagem ele foi tão relevante, foi cunhado o termo Síndrome de Dom Juan, tendo em vista as suas características. Costuma-se dizer que a pessoa que tem a síndrome de Dom Juan, ela tende a perseguir relações românticas frequentes, muitas vezes sem compromisso ou sem profundidade emocional, e que tem dificuldade de manter relacionamentos estáveis e duradouros. E é exatamente isso que aconteceu com o Dom Juan. Dom Juan, ele simplesmente conquistava e deixava para lá. Eram relacionamentos muito rápidos, não tinha tempo para se aprofundar e as mulheres também nem chegavam a saber do passado dele.